Agora, a Olga mesmo disse que quer, né, Olga? A canequinha? Boa, Olga. Vamos lá, vamos organizar isso aqui para mais pessoas poderem compartilhar com a gente, né? Do Café com Notícias. Amei a ideia, amei a ideia. Que bom, todo mundo dizendo aí, coisa boa. A Ângela também está assistindo pelo Facebook. Bom dia, Ângela. Agora vamos falar sobre como as escolas estão se preparando para a reabertura. Não tem data ainda, não tem previsão ainda. As universidades também não, embora boa parte das universidades tenham dito que não vão abrir mais esse ano, né? Deixa eu só dar uma pausa aqui, porque o Júnior Idelbrando está assistindo lá de Florianópolis. Que privilégio, Júnior. Bem-vindo, viu? Que bacana, que bom ter você aqui. Aproveita, vai colocando aí as notícias de como está aí em Florianópolis. Olha, as escolas não têm data para reabrir ainda, mas o governo do estado lançou um documento que dá as diretrizes, quando as escolas forem abrir, como que elas devem se preparar. É porque tem todo um tempo de preparação, né, para que as escolas possam se adaptar e se preparar para esse momento. Eu, por exemplo, eu fico em dúvida se eu mando meu filho, mesmo quando as escolas reabrirem, será que eu devo mandar meu filho? Será que não? É difícil você dizer para as crianças, né? Não abrace um amiguinho, não brinque tão junto, não pegue, não compartilhe os mesmos brinquedos, o mesmo lápis, né? O mesmo caderno. É difícil, né? É difícil para as crianças. Mas e as escolas? Como que as escolas estão se preparando para esse momento? A gente vai conversar agora com o professor Igor, o professor que é do Colégio Motivo, e que topou conversar com a gente, Igor Cabral. Ele é chefe administrativo do Colégio Motivo e vai contar para a gente um pouco de como está sendo essa preparação. O Colégio Motivo é uma escola particular muito importante aqui no Recife e, como todas as outras escolas particulares, estão se preparando, né, tentando organizar essa volta. Professor, obrigada por estar aqui hoje, bem-vindo, bom dia. Está aí Bom trabalhando dia, também de Ingrid. casa, né, professor? De casa. Nesse momento, todo mundo precisa se reinventar, né? É um momento que a gente precisa usar muito o ambiente de casa, adaptar para o trabalho. E escola é um desafio muito grande, né? Fazer escola nesse modelo foi um desafio e ainda é um desafio muito grande, né? E esse retorno aí que está por vir, a gente tem que estar muito preparado e os pais precisam sim ter essa confiança que você falou aí. Poxa, será que eu mando? Será que eu não mando? Então, é para isso que estamos pensando incansavelmente o que é que nós devemos fazer, independente do protocolo. O protocolo precisa ser seguido, mas tem algumas coisas a mais que é importante a gente ter um olhar, e é isso. Professor, Estamos aí no estamos Colégio Motivo especificamente, quais são as medidas que vocês podem adiantar para a gente que estão sendo tomadas, pensando nesse novo momento, né? Esse momento que ninguém esperava, ninguém estava preparado para isso, ninguém se preparou para isso, até porque isso é uma coisa que nunca aconteceu, né? Como é que a gente se prepararia para algo que a gente não tinha absolutamente nenhuma ideia de como seria? Mas como que a escola, eu sei que o Motivo é um colégio muito grande, um colégio muito conceituado e muito preocupado, né, com a segurança das crianças e também dos professores. Para as crianças, quais foram as principais mudanças que vocês tiveram que fazer aí, pensando nesse momento que nem tem data ainda, mas uma hora vai chegar, né? Bom, a gente tem vários pilares que precisamos pensar para ter uma retomada com cuidado, né? Então, assim, a gente tem uma estratégia de triagem que, ao entrar da escola, a gente vai precisar fazer a mensuração da temperatura, né? Isso está acontecendo também nos supermercados. Sim. E isso vai fazer um filtro para quem, porque febre é um dos sintomas, né? A gente tem outra ferramenta que vai ser um documento assinado pela família de forma semanal que assegura que não teve nenhum contato com alguém que teve o Covid ou que não tem nenhum sintoma nos últimos dias, garantindo que isso realmente está livre para que ele consiga assistir a aula. Caso ele tenha algum acesso, algum sintoma ou teve contato com alguém, a orientação da escola vai ser que ele fique em casa no modelo de aulas síncronas, remotas, porque isso ainda vai Uhum. permanecer. Vai permanecer por quê? Porque aí agora eu vou falar sobre distanciamento social. Também vamos respeitar o distanciamento social. Na Vai existir sala de rodízio aula, né, vai na ter que sala de ter aula. O uma protocolo trouxe distância isso, maior. tá? 1,5 m de distância entre uma banca e outra. Né? Na escola, esse Uhum. distanciamento naturalmente é menor. Uhum. Então, para que a gente consiga
realmente fazer esse distanciamento de 1,5 m, é necessário fazer um rodízio de turmas. Então, uma turma que tem 40 alunos já não cabe mais 40 nesse novo formato. Então, a escola prepara um rodízio, vai ter uma semana de aulas de forma presencial para metade daquele grupo, e a outra metade vai estar em casa assistindo aulas transmitidas ao vivo. Dentro das salas de aula vão ter todo um preparo de câmeras fazendo a transmissão ao vivo. Então vai ter esse rodízio para que a gente consiga... Uma dúvida, professor, que eu mesma como mãe fiquei me perguntando. No caso de haver esse rodízio, a aula que vai ser transmitida para quem está em casa é a mesma aula que está acontecendo ali na sala? É a mesma aula de forma ao vivo, tá? Síncrona. Então, o professor vai estar dando aula, na verdade, para o grupo inteiro, né? Certo. E vou dar um exemplo de 40 alunos, tá? Vão ter 20 alunos, e vai ter na sala de aula, e 20 alunos em casa assistindo no computador, que já é o que faz hoje. Então, hoje, o Colégio Motivo, ele já dá aula síncronas nos mesmos horários que as aulas normais. Então, se o aluno tem aula de biologia às 8 horas da manhã, antes da pandemia, ele continua tendo às 8 da manhã, durante esse isolamento social de casa. Quando retomar, vai fazer esse rodízio, 50% dos alunos vão, e 50% fica em casa, para garantir 1,5 m de distanciamento, 1,5 m dentro da sala. Mas isso também é para os funcionários, para a parte administrativa, para a diretoria. O posto de trabalho precisa ter essa distância também. E para os professores, porque eu imagino que mais do que para os alunos, está sendo muito difícil para os professores, né? Porque muitos que tiveram que adaptar a própria casa, adaptar a internet, lidar com a internet, porque muitos não estavam habituados, né? E para os professores, como é que vocês têm cuidado também dos professores, para que eles também se sintam seguros em relação a isso? Assim, o professor teve que fazer virou a chave do nada, né? Assim, do nada ele teve que fazer uma aula ao vivo, e alguns professores, eles já tinham ferramenta do YouTube, já eram antenados com esse modelo, mas outros não. Então, a gente está falando aqui de educação infantil e ensino médio, né? Pois então, é. Todos eles tiveram realmente que fazer isso. Agora a escola orientou, né? A gente tem um suporte administrativo, orientação do passo a passo, como deve fazer, como deve entrar. Ótimo. No começo, algum erro ou outro, porque a internet não percebeu que a internet não estava legal, ou que a ferramenta não deu certo, o aluno não entrou. Então, no começo, mas assim, foi muito rápido que o colégio pegou isso. Na verdade, surpreendeu assim na operação desse formato, que foi assim, excelente na medida do possível. Né? Que bom, que bom. A gente está relembrando aí uma matéria do dia 15 de julho, foi justamente quando o governo lançou esse protocolo. E, professor, além do protocolo específico que foi lançado pelo governo, o Colégio Motivo teve medidas a mais, por exemplo, algumas dessas medidas que você me falou aí não estão no protocolo, mas mesmo assim a escola tomou? Bom, os protocolos, ele tá preenchido de forma bem completa, tá? Ele se baseou em vários protocolos de outros estados, Rio, São Paulo, Distrito Federal. Então, o governo do estado de Pernambuco, ele compilou isso, que basicamente é o que está acontecendo no mundo também, tá? No começo, no começo da pandemia, o grupo do colégio, ele formou um comitê de crise e começou a estudar mundo afora o que estava acontecendo. Então, foi um pouco do que aconteceu na China e na Dinamarca, que trouxemos para cá, e aí já formamos um protocolo interno esperando o governo se pronunciar. Então, o governo traz isso. E aí tem alguns detalhes que precisam ainda se aprofundar. Por exemplo, o protocolo não trouxe o início das aulas escalonadas. A gente vai começar com o ensino infantil ou vai começar com o terceiro ano médio, porque é aquele que já está ali no finalzinho, já perto do Enem, já perto do vestibular. Então, esse nível de detalhe talvez fique com a gestão da escola para poder fazer esse protocolo. E aí, no protocolo do governo do estado, ele deixa claro, ó, a escola pode ter o seu protocolo, agora tem que cumprir pelo menos o que está escrito aqui. Né? Tem que ter uma base ali, né, que é sugerida pelo governo, e a escola pode fazer a mais, não é isso? A escola pode fazer a mais, exatamente. Que bom. Tá. Professor, eu desejo boa sorte para todos vocês, eu sei que não está sendo fácil, mas desde já eu queria agradecer também, né, não só a você, mas através de você, a todos os professores, todas as escolas têm se desdobrado, né, para que os nossos filhos possam continuar aprendendo, né? Não é fácil, eu sei que não é fácil para vocês, não é fácil para as crianças, meu filho às vezes fica, eu queria ver os amigos, eu queria estar junto deles, não é fácil, né? Mas a gente sabe que é necessário, e muito obrigada pelo empenho, pelo esforço de todos vocês, professores.
Obrigado, de verdade. Eu queria deixar claro aqui que eu agradeço muito a oportunidade, porque a escola, ela de fato, ela está exaustivamente pensando nisso, se adaptando, com EPIs, com álcool em gel dentro de sala, fora de sala, com distanciamento de cadeira, com protocolo de entrada, distanciamento. Então, tudo isso pensado com muita calma, com muito cuidado e acolhimento, porque é assim que a gente quer receber nossos pais, nossos alunos, com acolhimento, com cuidado, não só no distanciamento, não só no protocolo em si, mas com cuidado socioemocional, com cuidado emocional. A gente vai receber isso com acolhimento, que está todo mundo aí, nem todo mundo está passando por essa bem, então estaremos prontos para isso aí. Muito obrigado. Que bom, professor. Obrigada. Leve meu abraço aí para todos os professores, todos que fazem parte aí do Colégio Motivo. Obrigada, um bom dia. Obrigado, bom dia. Vamos seguindo, então, gente, com as notícias, né, com as informações, com a repercussão. Estou vendo que tem um montão de gente aí chegando. Fábio Salles, ó, essa forma híbrida de aula presencial e à distância é a mais sensata para o momento. Bom, o Fábio concordando aí, realmente tem que ter esse equilíbrio, né? Cirleide, ó, 2020 sem condições alguma, né, de aulas, quantos alunos de serem aprovados, é difícil, né, essa situação para os alunos mesmo, né, Cirleide, realmente é complicado até da gente pensar nisso, né, tem que ter um equilíbrio, tem que ter a postura dos pais. Veja, o professor aí deu uma informação que eu, por exemplo, não tinha ouvido falar ainda, né, dos pais se responsabilizarem em monitorarem, né, os sintomas dos filhos, para não pôr em risco outras pessoas, os professores. Então, veja, não é só papel da escola, não, né, os pais também têm que ter muito cuidado nessa retomada de atividades, né, muito cuidado mesmo.